Olá, meus caros, comentário aqui no conteúdo edificante. Nós vamos falar acerca dos desigrejados, entre aspas. Já vai deixando o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Para dar então um embasamento ou servir como um apoio, vamos dizer assim, para o nosso comentário, eu vou aqui falar um pouquinho dessa notícia, ou de fato lê-la, que diz o seguinte, está no Gospel Prime, nos diz o seguinte: desigrejados vivem experiência incompleta com Deus. Defende pastor. Por mais que seja difícil, é imprescindível, é necessário fazer parte de uma igreja para conhecer a Cristo, afirma o pastor Douglas Gonçalves, do Ministério Jesus Cop. Este aqui, que inclusive tem um canal. E na sequência ele vai dizer uma coisa interessante, de modo ilustrativo, quando ele diz que a vida do cristão tem que estar ligada à cruz, porque a cruz ela tem o seu plano vertical e horizontal. Vertical, adorar a Deus, e horizontal, de fato, amar o próximo como a si mesmo. Até aí, ok. No entanto, ele diz que só na instituição é que dá para fazer de fato essa cruz, ou seguir com essa cruz, né? E ainda diz mais que, independente do motivo que fosse, que você deixou a instituição, por traição, por fofoca, que não deve ser feito isso, porque as igrejas são imperfeitas. Enfim, quiser mais conferir acerca dessa temática, ele fala aqui nesse vídeo. Então vamos lá, o comentário. Meus caros, olha o que ele diz. Ele diz então que aqueles que estão fora da instituição são chamados desigrejados. Isso não é verdade, porque a igreja somos nós, não é templo, não é quatro paredes, não é tijolo, barro. O templo somos nós mesmos, pessoas que somos feitos de corpo, alma e espírito. Deus habita nesse templo se tiver santidade, e não necessariamente quatro paredes. Então, o primeiro equívoco é chamar aqueles que não estão no sistema ou na instituição religiosa de desigrejados. Não tem como você deixar de ser igreja. Pode ser destemplados, pode ser desinstitucionalizados, né, fora da instituição, seria o nome mais adequado. Então, ele já peca aí. Segundo erro, achar ou dar a entender que só na sua instituição ou nas instituições religiosas é que de fato dá para adorar a Deus e fazer bem ao próximo, ou ter relações interpessoais e falar do amor de Deus ou se fortificar. Não, existem outras possibilidades, outros meios, como no emprego, como no seu próprio rol de amizade, na sua própria família, com alguns amigos, que você pode reunir-se em vários outros lugares e falar de Cristo. Nada impede disso. Então é um segundo equívoco dele. Terceiro equívoco, as pessoas saírem da instituição porque de fato estariam vendo algum pecado, estão olhando para o homem, não estão olhando para Deus. Olha, se sai de uma sistemática ou de uma instituição, geralmente porque de fato tem alguns erros e não se aguenta mais. Mas isso é bíblico. Quando virdes a abominação no lugar santo, quem vê, então saia. E quem lê, entenda. Quem vê, fuja. Quem lê, entenda. É claro. Tanto o profeta Daniel falava, como o próprio Jesus falou no sermão ali do fim das coisas. A Bíblia também nos diz que se a gente compactuar com as mesmas ideias equivocadas, a gente está no mesmo erro. Então pense bem, nós tivemos aí o pastor George, acho que esse é o nome, Alves, que foi preso, acusado de matar seu próprio filho ou seus enteados. Aí você está lá na instituição dele. Você vai continuar lá, naquela instituição, sabendo que o seu próprio pastor de fato fez coisa errada? Inclusive, me parece que a instituição foi até fechada. Então, para pensar, não tem como. A pessoa pode escolher uma outra, ou pode ficar em casa e não tem problema algum. Ou servir o Senhor aonde quer que seja. Até porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Nem no monte, nem em Jerusalém é necessário mais nós irmos buscar a Deus. Ainda que eu enxergue que no sistema ou nas religiões ou nas igrejas CNPJs, igrejas, instituições religiosas e não o templo do Senhor,
possa existir sim como adorar a Deus e fazer o bem ao próximo, quando de fato tem um engajamento, tem um objetivo da própria instituição nesse sentido. Mas nós sabemos que boa parte delas, não podemos tapar o sol com a peneira, só pensa em si mesmo. Quando eu fiz aquele comentário de pastores que apacentam a si mesmo, é o que mais tem. Pessoas se aproveitando da boa-fé das pessoas, dos incautos, dos apedeutas, até mesmo funcionais, ou seja, daqueles que sabem até ler, sabem até escrever, ouve, mas não compreende absolutamente nada, porque tem alguma deficiência ou às vezes até mesmo não estão bem espiritualmente. Tem tudo isso também que ser analisado com todo cuidado. Um quarto ponto que ele diz que de fato a cruz é a fazer a vontade do Senhor e fazer a vontade, aliás, ajudar o nosso próximo, no caso, né? Adorar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós mesmos. É verdade quando ele fala isto. No entanto, não necessariamente precisa ser só na instituição, pode ser em vários lugares. Então, isso não procede. E outra coisa, porque eu não estou no templo, eu estou desviado? Não. Tem muita gente que está lá dentro do templo, da instituição, dentro de um CNPJ, né, fazendo parte, e está muito mais fora do caminho do Senhor do que muitos que estão dentro. Essa é a grande realidade. Tem muita heresia que está lá dentro. A palavra de Deus nos revela que Judas estava com Jesus e traiu Jesus. Pedro negou Jesus e não estava com Cristo. Outra coisa a ser dita, a igreja primitiva vivia do mesmo modo como é vivido hoje, tinha a institucionalização da própria igreja, ou tinha de fato CNPJ, mas era outra configuração, depois que Constantino então se converte e faz essa fusão de igreja e Estado, etc. Ok, só que nós temos que pensar que a gente é acima, nós como igreja somos acima de CNPJ, de templo feito por mão de homem, fundado por homem, porque nós fomos fundados pelo próprio Cristo. A igreja já era um mistério desde o princípio do mundo. Jesus, quando disse, olha Pedro, te digo, sobre essa pedra edificarás a minha casa, ele não estava dizendo sobre Pedro, estava dizendo sobre ele próprio. Então nós fomos fundados em Cristo Jesus e não em quatro paredes, e não em CNPJs, e não em instituição religiosa. Então pouco importa se você vai ou não vai à instituição religiosa para a questão de salvação, ou até mesmo de cumprimento da doutrina do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo com a si mesmo. Porque o que Deus vai olhar, de fato, é a sua sinceridade aonde quer que você esteja, até porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente, está em todos os lugares, pode todas as coisas e sabe tudo. Não fica preso a nenhuma coisa ou ilimitado. O homem tenta deixar Deus ilimitado ou até mesmo prendê-lo, mas não tem como, porque Deus ele está acima de tudo. Então pensamos acerca disso. Não deixamos essa dogmática institucionalizada das próprias denominações cristãs lhe, de fato, persuadir. Dizer, não, eu tenho que ir para o templo, eu não estou no templo, eu estou desviado. Está desviado coisíssima nenhuma. Se você está, obviamente, fazendo a vontade de Deus, né? Porque tem alguns que realmente é lastimável. Eu vejo isso como um exagero, um extremismo. Tanto eu dizer que todas as instituições, se eu disser, né? Que todas as instituições estejam fora do plano de Deus, fora da palavra do Senhor, que todas elas fazem coisas erradas, não é verdade. Sim, pode adorar-se a Deus lá dentro, pode fazer bem para as pessoas lá dentro, sim, pode. Agora, não se pode dizer que quem está fora não pode fazer a mesma coisa, adorar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo a si mesmo. Então, essa é a reflexão acerca desse tema, que é muito complicado, mas não é tão complicado assim. Até mesmo muitos vão dizer, mas a Bíblia fala para nós congregar, que não tem o tal costume de deixar de congregar como faz muito. Olha, o congregar o que é congregar? É agregar. E o congregar o que é? A parede? É você estar reunido numa parede? É você estar reunido no CNPJ? É você estar reunido numa instituição religiosa? Não, congregar é congregar com a sua família, é congregar com os seus amigos, é congregar com os seus amigos de trabalho, é congregar com as pessoas e viver em sociedade. É isto, o congregar. Não necessariamente a instituição, que pode ser também uma forma de congregar, mas existem tantas outras e você, obviamente, que compreende o Evangelho, enxerga isto. Deus abençoe, até a próxima.